Olá a todos, meu nome é Hélio Nunes de Camargo, eu sou conhecido também como Mochileiro Selvagem, tá? Eu fiquei conhecido assim depois que eu comecei a viajar pelo mundo, né? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro, chamado UFO na Chapada, tá bom? E eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês uma das belezas naturais que tem aqui na Chapada Diamantina, na cidade de Lençóis, chamado Ribeirão do Meio, tá bom? E vocês vão vir comigo nessa aventura enquanto eu falo um pouquinho sobre o livro, tá? A minha aventura começou no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, né? Onde eu me desloquei até o aeroporto e de lá eu peguei um avião até Salvador. E de Salvador eu peguei um ônibus até aqui, a cidade de Lençóis. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui interrompendo um pouquinho o vídeo, tá? Só para dizer para vocês o seguinte: nunca façam trilha sem guia, tá bom? Não façam trilha sem guia, pessoal, tá bom? Realmente existem algumas trilhas que são mais fáceis, existem outras que são mais difíceis. Só que essas trilhas fáceis enganam, tá bom, pessoal? Eu acabei de passar por um casal, eu estava vindo para o Ribeirão do Meio, onde eu estou vindo agora, e eles começaram a me seguir. E eu percebi isso, entendeu? Que aqui na Chapada isso é muito comum, você está indo para alguma trilha e os turistas começam a te seguir, porque eles não querem pagar um guia, tá, pessoal? Então, mas eu queria pedir para que vocês valorizassem o trabalho do guia, tá? Por causa que em muitas cidades da Chapada Diamantina, eles vivem do turismo, tá bom, pessoal? Eles vivem disso, tá? Então você vai estar valorizando o trabalho do guia e vai estar em segurança, pessoal. Você vai estar com um nativo, você vai estar com uma pessoa daqui, ou que se não é daqui, tem muita experiência com trilhas, não só aqui às vezes, mas no mundo inteiro, né? E não basta ter experiência com trilha, tem que conhecer a trilha. Tá? Não basta ter conhecimento de sobrevivência, isso tudo. Você precisa conhecer, tá? Que é para você poder cumprir com o seu objetivo, chegar aonde você deseja, tá bom? Então nunca deixem de pegar um guia. Fica a dica, pessoal. É UFO na Chapada, é aventura, é adrenalina. Sabe por quê? Porque aqui a realidade supera a ficção. Agora eu interrompo de novo porque eu quero dar mais uma palavrinha com vocês, tá? Assim, eu tô me formando em História, né? Para quem não sabe ainda. Eu tô no último semestre já, só faltam algumas cargas horárias aí para completar, né? E eu queria falar um pouquinho, aproveitando esse papo de trilha, de sobrevivência, perigos e riscos e tal, falar um pouquinho sobre os bandeirantes, né? Que foram os exploradores do passado, né? Os exploradores, os conquistadores do Brasil, né? Só que esses bandeirantes, eles possuíam espadas, punhais, alimento, barcos, possuíam tudo, né? Para fazer uma exploração, para fazer uma viagem, para subir um rio, para descer um rio, né? Só que eles não conheciam a mata, né? Então esses bandeirantes, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não estavam sozinhos, né? Eles estavam com índios, né? Na época eles faziam, não é acordo, é uma troca de favores, né? De fato é uma troca de favores. Eu estava lendo histórias, inclusive, de combates, né? De aldeias inteiras de índios que foram exterminados, entendeu? Por causa pelos bandeirantes, pelos brancos, né? Como eles chamam assim, né? E muitas vezes os negros, né? Os afrodescendentes, né? Estavam juntos, né? Caminhavam com os brancos, mas na posição de escravos, né? Mas quem conhecia mesmo a mata não era nem o branco, nem os negros, né? Apesar deles também muitas vezes se originarem de lugares selvagens, né? Quem conhecia mesmo então era os índios, né?
E é muito legal, porque se você começar a ler os livros que contam essas passagens dos bandeirantes, de tudo isso, você vai ver que é muito gostoso, que é muito interessante você conhecer um pouco da história do Brasil, o que acontecia nos bastidores, né? As índias que eram violentadas, né? Até mesmo mulheres brancas eram violentadas, né? Eu vou contar uma passagem aqui de uma expedição de um barão, que eu não vou citar o nome aqui, tá? Mas também não vou citar o nome do livro, né? Para não misturar muito as coisas agora. Mas esse barão, ele foi fazer uma expedição, né? E bom, ele encontrou algumas mulheres brancas que haviam sido sequestradas pelos índios, né? Os índios, aparentemente, eram pacíficos, digamos bons, né? Mas quando eles ficavam com raiva de alguma coisa, quando eles ficavam com raiva dos brancos, eles costumavam sequestrar as mulheres, né? Porque eles tinham muito medo de morrer. Os brancos chegavam nas aldeias e destruía tudo, matava todo mundo, criança, mulher, enfiava a espada no peito deles e pronto, né? Então os índios acreditavam que sequestrando as mulheres brancas, eles poderiam ameaçar com a vida delas e poderiam sair vivos, evitando com que a aldeia fosse invadida e todos morressem, com as brancas lá dentro, né? E as barbaridades eram tão grandes. Você imagina um homem, tá? Semanas longe de casa, dentro de uma selva, tá? Vivendo de forma primitiva, cansado, com dor, com fome, com sede, nervoso, só homens. E daí eles se encontram com um bando de escravas brancas. O que eles deveriam fazer? Resgatar, levar para Portugal, levar para cidades, tirar da mão dos índios. O que muitos deles faziam? Estupravam essas mulheres, igualmente como eles faziam com as índias. Por quê? Porque era como uma guerra. Um soldado, quando vai para uma guerra, isso aconteceu muito no Iraque, no Vietnã. Você vê tanta barbaridade, você está tão estressado que você começa a fazer coisas como estupros, enfim, são os crimes de guerra, né? A gente costuma falar assim. E os bandeirantes faziam isso muito. Tem uma parte desse livro em que o barão conta que ele viu um conde da época, né? Viu um conde violentar uma índiazinha que tinha menos de 10 anos. Pois é, né? Então vocês vão vendo a barbaridade, né? Eu não estou aqui julgando, dizendo, portugueses e espanhóis foram ruins e os índios foram bons. Não, não é nada disso, pessoal. O meu mundo é sem fronteiras. Para mim não existe nacionalidade, para mim não existe branco, negro, afrodescendente, amarelo, azul, cor-de-rosa. Para mim existem seres humanos. Os índios também, eles eram capazes de fazer coisas abomináveis, digamos assim, cruéis. Só que eles achavam que estavam diante de deuses, né? Quando as caravelas chegaram. Eu estou aqui com um exemplar aqui do livro UFO na Chapada. Eu estou aqui na parte do índice, né? E tem uma parte aqui que eu falo sobre o manifesto ufológico. Tem uma parte aqui que eu falo sobre a introdução à ufologia, né? Introdução à ufologia na Chapada Diamantina. Eu falo sobre o bambúrrio também, que é o chamado, que é uma lenda aqui da Chapada Diamantina, né? Eu falo também sobre os primeiros registros ufológicos da Chapada Diamantina. Eu falo sobre a onda ufológica que chamou a atenção da mídia há uma década atrás, né? Eu falo também sobre os contatos imediatos, né? E quais são os seus níveis, né? Eu falo também sobre Mucugê, Morro do Chapéu. Eu falo de outras cidades, de outras regiões, não somente Lençóis, né? Aqui na Chapada Diamantina, que tiveram também os seus relatos ufológicos. Tem uma parte aqui no livro que eu falo sobre o mundo subterrâneo da Chapada Diamantina. Não é porque fui eu que escrevi não, mas essa parte é muito legal, é muito bacana, tá? Eu falo sobre os antigos nativos da Chapada Diamantina.
Eu falo também sobre uma base, uma suposta base extraterrestre aqui na Chapada Diamantina, tá bom? Eu falo também sobre as diversas raças extraterrestres que existem atuando aqui na Terra, tá bom? Tem outro capítulo aqui que eu falo sobre os homens de preto, tá? Enfim, falo sobre os homens de preto atuando na Chapada Diamantina também, tá? Que teve um caso assim, tá bom? Eu falo sobre o Arquivo Lacerda, que é uma entrevista com um ser reptiliano,